Deus seja louvado, glória a Deus, que a paz de Deus permaneça, esteja e caia dentro do seu coração, para que você tenha paz e alegria. Meus amigos, vamos ler aqui no capítulo 5 de 1 a João, capítulo 5, no Novo Testamento. Vamos ver aqui, a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. A todo aquele que ama a Deus também ama aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Veio com ser humano, como homem. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra aqui é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou a palavra. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num: o Espírito Santo e a água e o sangue, a vida humana, Jesus Cristo. Quando feriram o Senhor Jesus lá na cruz, saiu água e sangue. Do seu lado direito, cravaram uma lança no seu peito, na sua costela, e saiu água e sangue. Se sabemos o testemunho dos homens, se recebemos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho deu. Ou seja, aqui, o versículo 9 já está explicando o 8. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Aquele que não crê em Jesus Cristo, ele está fazendo Deus como mentiroso, pois Deus deu testemunho do seu Filho para a humanidade. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Sem Cristo, ninguém terá a vida eterna. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, e for batizado pelas águas, esse terá a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, isso aqui foi escrito para quê? Para salvação. Tudo que está escrito, a finalidade é a salvação da minha alma e da tua alma. Nada aqui foi escrito em vão, como história. Não, tem objetivo. A palavra de Deus, ela é, o Senhor Jesus disse: eu sou a palavra. É a verdade, a palavra é a verdade. Vinde para a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do jugo do pecado, vos libertará da morte eterna. A palavra, a verdade,
vos conduz para o céu, para a vida eterna, com Cristo, com Deus, na glória eterna. Portanto, a importância da crença, da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto pela fé nós esperamos aquilo que nós não vemos. Porque se nós víssemos, não seria esperança. Você espera algo que está para acontecer e que você não vê. Você imagina pela fé e visualiza pela fé. Então, pelo Espírito, temos essa confiança, porque o Espírito que habita em nós nos dá essa certeza. Pela palavra de Deus sentimos, sabemos que é a verdade, e pela verdade temos que andar. Andar na verdade é deixar das coisas mundanas, deixar daquilo que é desagradável. Pela palavra você vai saber o que Deus requer de cada um. Os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vinde para a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não mudará. A sociedade, a modernidade não mudará a palavra de Deus. Ela permanece a mesma. Portanto, é muito importante que a pessoa tenha isso na mente. Não pensar que no século passado era daquele jeito porque era antigo, eles eram atrasados, de maneira nenhuma. E que a nossa sociedade é adiantada e moderna. Pode ser moderna, mas os preceitos de Deus continuam, não mudam, é imutável a palavra de Deus. Ela permanecerá até o cumprimento final da aparição do Filho de Deus na glória, para vir prestar contas, para que nos apresentemos diante de Deus. E diante do Senhor diz que todo joelho se dobrará. Quando o Senhor aparecer, o Senhor trará a sentença, o julgamento de cada um. E é bom estar à direita do Senhor, porquanto está escrito que o Senhor separará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. O Senhor fez essa comparação e se apegue, se esforce, clame ao Senhor e busque uma direção e peça sinal a Deus, para que Deus mostre para você o caminho, a direção, onde você deve servir a Deus. Porquanto será terrivelmente, naquele dia, será um dia diferente, como nunca houve, nem dia nem noite será. Será como uma cerração, algo assim que não clareou bem o dia ainda, e também não é noite, está entre a noite e o dia, uma tênue, mais ou menos assim. E o povo estará aflito, com medo. O povo, até os fiéis diz que gemerão como pomba. Agora, quanto mais aqueles que não fizeram a vontade de Deus, andaram neste mundo segundo o curso deste mundo, como que numa corredeira muito forte. Este mundo é devastador. Se você parar e buscar e abrir os olhos espirituais, você verá que este mundo é devastador. É uma correnteza que vai levando tudo. Como você vê na televisão, uma enchente em algum lugar, umas chuvas torrenciais muito fortes, tromba d'água, você vê aquela correnteza arrastando tudo, levando de tudo. Assim é este mundo. Este mundo está levando, as pessoas estão sendo arrastadas por ele. Então, é importante que abra os olhos espirituais. Peça para Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Peça: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor te pergunta: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja, Senhor.
Peça com fé que o Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor não vai negar isso a você. Então busque, não deixe para mais tarde. Durante o dia que se chama hoje, desperta-te. Porquanto o Senhor já está escrito na palavra, desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor não negará. O Senhor, tudo aquilo que você pede que é bom para a edificação da alma, para a sua vida, o Senhor não negará. O Senhor te concederá. Peça, Deus te mostrará até num sonho. Se você tiver desejo mesmo de servir a Deus, Deus mandará pessoas falar concernente àquilo que você está pensando. Uma pessoa chega e conversa com você e Deus abre a boca daquela pessoa e vai manifestar os mistérios do seu coração, daquilo que você somente sabe, daquilo que você pensou. E também o Senhor abrirá a sua mente e dará sonhos para você, para te mostrar o caminho certo para você servir a Deus. Então não demore que não é brincadeira. Nós somos humanos, nós somos carne e sangue, mas é o que testifica na terra. São os homens, são as pessoas, o Espírito de Deus sobre uma pessoa, como está escrito aqui, e são 3 os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Nós somos feitos de mais de água, de sangue, e o Espírito de Deus sobre nós nos dá esse poder de testificar da palavra de Deus, da salvação para todas as pessoas. Alguns vão obedecer a palavra e vão buscar, outros, a palavra pregada vai servir de testemunho da salvação que o Senhor mandou o convite. O convite está sendo entregue. Uns vão aceitar o convite das bodas e vão na festa das bodas do Senhor. Outros não vão. Outros estão ocupados com muitos afazeres nesta vida e vão deixando passar e não entrarão nas bodas do Senhor. Isto também é certo, porquanto a palavra chega à pregação, mas nem todos vão obedecer a palavra. Portanto, tenha medo, tema ao Senhor, tema as coisas que hão de acontecer, tema o final das coisas. A palavra diz que o mais importante é o final das coisas do que o começo delas. E vai ser mesmo, o final vai ser devastador. Acorda, tu que está dormindo, você que está acomodado no dia a dia, fazendo as mesmas coisas todo dia. Deixa esse vício, deixa essa preguiça, acorda, desperta, lave o seu rosto e venha para as coisas de Deus. Essa é a palavra de hoje. E 3 são os que testificam na terra. Aqui, versículo 8. O Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Portanto, somos o Espírito Santo em nós, a água e o sangue. Somos de carne e osso e assim estamos testificando daquilo que é de Deus para a salvação. Deus abençoe você, sua casa, e que você tenha atitude. Fique com Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Concernente a essa palavra que foi falada, temos um hino que diz assim, o Senhor não mudará. Vamos cantá-lo. Não mudará o nosso Deus, não falhará o seu poder, cumprir-se-ão os planos seus. Em Deus a luz e saber, o Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. Palavras maravilhosas e concernentes à palavra que foi falada. Deus não mudará. Os tempos podem mudar, as pessoas também. As pessoas mudam os usos e os costumes, mas a palavra de Deus é fiel, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Portanto, vamos
buscar estar firmes no Senhor e fazer um concerto com Ele. Fique com Deus, Deus abençoe. Amém.